Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Se não tiver, tenha fé que vai melhorar. Bom, eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal. Tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você. Lembrando, peço que se inscreva no canal e ative o sininho por gentileza. Bom, vamos ao nosso estudo. Quero estar usando aqui neste momento a Bíblia Almeida Revista Atualizada, a Bíblia Sagrada, para o nosso estudo. Então vamos estudar a palavra de Deus. Dando sequência à nossa série de estudo aí no capítulo 1 do livro do Gênesis, hoje nós vamos estudar do versículo 24 ao versículo 31. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a a domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servirão para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda árvore e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia. Bom, esses são os versículos do livro do Gênesis, do capítulo 1, versículo 24 ao versículo 31. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Como é de costume, estou sempre orientando que devemos primeiro ler pelo menos aí 10 vezes estes versículos, tá? Você vai ler aí pelo menos 10 vezes esse versículo. Após essa leitura, você agora vai fazer uma comparação de texto. Então, você vai usar a Bíblia que você tiver aí para comparar nas versões diferentes. Por exemplo, eu aqui estou usando a Almeida Ara, revista atualizada, também a NVI, nova versão internacional, também a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, também a BKJ de 1611, a King James, tá? E aí você faz esses estudos dentro dessas versões para que você possa compreender mais o texto. Após a comparação de texto, você vai agora pesquisar concordância e referência cruzada. O que é isso? As versículos que se cruzam e se concordam, tá? Aqui eu tenho um exemplo aqui. Se você quiser usar esses aqui, só dá um pause aí e conseguir copiar, certo? Então, depois da leitura, você faça várias vezes a leitura, depois comparação de texto, referências e concordâncias. Após, você vai fazer o que? Aquela palavra que você tem dificuldade de compreender, você já usou várias versões, mas você não conseguiu entender, então você vai fazer uma exegese do texto, né? O que é exegese? Examinar nos originais. Então você pode usar aí um interlinear de grego e hebraico para que você possa estudar a palavra de Deus. Por exemplo, aqui eu estou usando o interlinear e aqui eu tenho como exemplo, né, a palavra de número 430 no Strong, que é Elohim, né?
Então, aqui, Elohim tem esse significado aqui. Então, aí você vai usar o interlinear. Do interlinear, você vai para o livro de Strong, porque o interlinear vai estar a tradução da língua do seu país, a língua original, a transliteração e um número de Strong para você ir consultar um dicionário, certo? De Strong. Então, dando sequência ao nosso estudo, agora vamos pesquisar tanto extra bíblico como dicionários, livros teológicos. Também vamos pesquisar em comentários bíblicos. E aí você vai ter vários conteúdos para poder fazer pesquisa. Lembrando que dicionário tem dicionário teológico, dicionário bíblico, tá? Você tem que ter esse cuidado aí, porque dicionário teológico é um, dicionário bíblico é outro, tá? Óbvio que todos referentes à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Porém, um dicionário teológico, ele vai tratar as questões teológicas. E um dicionário bíblico, ele vai trazer o sentido bíblico da palavra que você está estudando. Mas vamos agora ao estudo, as notas, tá, do texto. Versículo 24, eu quero aqui destacar a palavra aonde diz: produza a terra alma vivente. Lembrando que Deus criou todas as coisas e tudo que ele criou com a sua autoridade, com a sua palavra, haja. Porém, existe criações subsequentes que vêm a existir de uma criação de Deus já existente. Por exemplo, aqui Deus disse: produza a terra alma vivente. Ou seja, Deus criou a terra, nós já estudamos, e da terra Deus deu uma ordem agora para que ela produza. E observando que a terra ela vai produzir esse ser vivente, tá? Então, e também no versículo 11, Deus vai dizer, do capítulo 1 do Gênesis também, para que produza as ervas, né? As sementes, as frutas e os legumes e por aí vai. Então, a terra ela passa a ser um produtor dos seres viventes, de acordo à ordem de Deus. Então, Deus ordena e ela produz, né? Todo ser vivo é uma produção da terra. O reino animal, vegetal e humano são criaturas subsequentes. Observe uma coisa, no versículo 26, também disse Deus: façamos o homem e a imagem conforme a nossa semelhança. Então, destacando aqui que a criação do homem é da terra, porém Deus fez com suas próprias mãos. Interessante isso, tá? Observe que a relva, as plantas, Deus vai dar uma ordem, os animais, Deus vai dar uma ordem, mas porém o homem, Deus vai criar com suas próprias mãos. Isso nós vamos ver no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e Deus criou macho e fêmea. Ou seja, Deus criou, ele que fez. No versículo 7 do capítulo 12 vai estar escrito assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Outra coisa a ser destacado aqui, que o homem vai ser um animal diferente, tá? Uma criatura diferente, uma criação da glorificação de Deus. Observe que Deus vai soprar no homem o fôlego de vida do seu espírito e Deus vai colocar nele alma. Então, há uma diferença das demais criação vivente. O homem, Deus cria da terra, porém com as suas próprias mãos. E os animais e as plantas, tanto falando-se do mundo animal quanto do mundo vegetal, a terra vai produzir de acordo à ordem de Deus. Mas o homem, a terra vai ser a matéria para Deus produzir, para Deus usar, mas Deus vai criar com as suas próprias mãos. E outra observação, que é a única que Deus põe as suas próprias mãos, que o Deus criou, né, e é onde vai estar a participação da Trindade. Façamos, né?
O Pai, o Filho e o Espírito Santo criou o homem. É tanto que o homem vai ter aí a imagem, a semelhança de Deus. Então, dando sequência, vamos a outro versículo. Tá? E o versículo que nós vamos estudar agora é o versículo 26, onde diz: façamos o homem a nossa imagem. Então, observe aqui algo interessante. Os seres humanos, apesar de terem sido criados no mesmo dia dos animais, eram distintos e superiores. O homem foi criado segundo um tipo divino, com respeito aos demais seres vivos, tais como os peixes, aves e besta-feras da terra, dos mares. Vemos distinção clara entre a origem do corpo e da alma. O corpo foi formado do pó da terra, material pré-existente na criação da alma. No entanto, não foi utilizado matéria existente, mas sim a formação de uma nova substância. Isto quer dizer que a alma do homem foi uma nova criação de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Observe aqui algo interessante, é que Deus vai criar o homem agora de uma matéria da terra, de uma matéria-prima, e Deus agora vai criar a alma, ou seja, outra criação de Deus, algo que Deus não vai colocar em nenhuma outra das suas criações. Deus vai criar a alma. A alma passa a ser algo que vai estar no corpo do homem, mas é uma criação de Deus, não de uma matéria, mas sim como as outras criações que Deus disse haja, que Deus formou do nada. Então Deus vai criar do nada a alma. Deus não precisa de matéria para poder criar. Isso é filosofia enganosa, isso é teoria enganosa, aonde muitas das vezes cientistas afirmam a teoria da evolução, de que o ser humano se evoluiu de uma criação, né, de um animal, e aonde a gente pode entender que Deus ele cria do nada, haja e passa a existir. No capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então, a alma aqui é o que vai animar esse corpo, é o que vai dar sentimento, é o que vai fazer esse corpo ser diferente dos demais. A alma, no significado, é que anima, né? Ela é a psique, né? Essencialmente, ela significa vitalidade emocional. Então, passa agora o homem a ser um ser que pensa, um ser que raciocina, um ser diferente, totalmente diferente das demais criação. Isso porque Deus vai colocar a alma, e a alma é o centro das emoções. A alma é onde está com o espírito a inteligência do homem. Então Deus vai colocar no homem essa inteligência diferente das demais criação. O homem é a coroação da criação de Deus, não é evolução de outro animal. Um exemplo como o macaco. A Bíblia nega a teoria da evolução. Então, continuando ao nosso estudo, vamos ao próximo versículo, já aqui estudando, o versículo 28, onde Deus disse: frutificai, dominai. E interessante é que Deus aqui ele vai abençoar e vai determinar algo para o homem. Então Deus vai dar ordem para o homem. Então nessas ordens ele vai passar os seus direitos e deveres e a proibição. Então Deus vai passar uma ordem e dentro dessa ordem vai estar ali pré-estabelecido, já estabelecido por Deus, os direitos e os deveres e o que é proibido. E o que é o dever do homem? Qual é o dever? Para que o homem foi colocado no Jardim do Éden? Deus colocou ali para quê? Para que ele viesse cuidar, zelar, ser uma espécie
de mordomo. Por isso é que Deus abençoou, né, o homem, dando esta ordem que ele frutificai, multiplicai, ou seja, enchei a terra, e que ele estejais dominando os animais, se fosse um líder. Então, Deus coloca o homem como um líder. Ele é o líder. E interessante é que Deus vai dar autoridade ao homem para colocar nome nas criações de Deus, nos animais. Então, Deus, ele está dando este poder de liderança para o homem. Então, Deus dá esta ordem que deve frutificar, multiplicar e também ser um líder, passar a dominar. E aí Deus disse o quê? Que você deve cultivar, né, preservar, guardar, zelar do éder, aquilo que Deus colocou na mão do homem. Algo interessante aqui é que Deus já cria o homem, põe a responsabilidade diferente das demais criação, para que ele pudesse zelar daquilo que Deus deu, daquilo que Deus colocou na mão. O homem ele deve cuidar, zelar do éden. Isso é que está no texto, no capítulo 2, versículo 15 e 17. E Deus ele vai fazer uma proibição. No versículo 17, Deus vai proibir o homem de comer da árvore do conhecimento. Então, de tudo pode-se comer, menos da árvore do conhecimento. Esta é uma proibição divina. Deus vai proibir o homem de comer desta árvore. Então, o homem agora ele tem a liberdade para comer daquilo que ele quiser, exceto a árvore do conhecimento. Então, os direitos, os deveres e a proibição. O homem ele tem o direito de comer de tudo, menos a árvore. Ele tem a sua obrigação de zelar, cuidar e guardar, né? É o dever do homem. E uma ordem de Deus que deve multiplicar e frutificar. Então, esses aí são os versículos. Seguindo aqui, vamos ao versículo 31. No versículo 31, Deus cria em 6 dias agora, concluindo a sua criação. E aí Deus, ele viu que tudo o que fez é bom. E foi a tarde do 6º dia. Então, havendo Deus terminado, né, tudo no 6º dia, mas conclui-se o 7º dia, havendo Deus concluído tudo a sua obra no 6º dia, no 7º dia Deus descansou. Não é que Deus descansou porque estava cansado, mas sim concluiu, né, uma conclusão. Ou seja, quando você faz um trabalho e que você diz agora terminei, agora vou descansar. Não é que você está cansado, mas sim que você parou. É isso que o texto está dizendo. A obra de Deus foi concluída. Deus acabou a obra da criação. Hebreus 4:10 diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também nele mesmo descansou da sua obra, como Deus das suas. Então, Hebreus já está explicando que Deus ele concluiu a sua obra. Então, a conclusão do capítulo 1 e capítulo 2 do livro do Gênesis é o relato da criação para melhor relacionamento de Deus com o homem. Não é um estudo científico, não é uma teoria humana e é uma revelação divina para o homem. Então, essa é a conclusão do capítulo 1 e 2. Não é um livro científico, não é um relato científico, não é um experimento científico, não é um estudo científico, mas sim a palavra de Deus. E ela serve para o relacionamento de Deus com o homem, de o homem com Deus. Não é para o homem examinar Deus e examinar suas obras de Deus, mas sim para ele se relacionar, saber como se comportar com Deus. Essa é a intenção do livro. Não é para você entender Deus e saber o que Deus vai fazer, porque isso não pode. Como que eu vou querer saber o que Deus vai fazer e ter uma noção
Deus é assim, Deus é dessa forma, criar uma suposição de como seria Deus, de que forma, não é isso. O livro é uma transmissão de Deus para o homem a respeito daquilo que o homem deve fazer concernente à sua fé, concernente a Deus. E não é uma história, uma biografia de Deus, dizendo quem foi Deus, como é que era Deus, o que Deus fazia. Não é um diário de Deus, não é um estudo de Deus. Assim, o capítulo 1 e 2 é Deus usando Moisés para relatar aquilo que o homem deve fazer, como que o homem deve se comportar diante de Deus. Interessante isso aí, que Deus abençoe. Esse é o nosso estudo da palavra de Deus.